Ao ver aquela multidão de povo, Jesus subiu ao monte. Quando sentou-se, os discípulos aproximaram-se dele. Tomou a palavra e começou a ensinar. Felizes os que têm espírito de pobre, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque possuirão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sereis quando vos insultarem e perseguirem, e por minha causa disserem todo tipo de calúnia contra vós. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a recompensa nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas antes de vós. Então hoje, nesse trecho do Evangelho, do Sermão do Monte, Jesus disse que várias pessoas que passam por dificuldade na terra serão bem-aventurados, mas essa bem-aventurança vem na vida futura e não na terra. Hoje nós vamos nos ater em um tema que eu considero muito importante, que é o sofrimento humano. Todos nós, em maior ou menor proporção, sofremos em nossa vida. Então ele faz parte da vida de todos nós e faz parte do mundo em que vivemos. Então nosso objetivo hoje, principal, é entender por que o ser humano passa por alguns tipos de sofrimento em sua vida e também para que a gente possa entender como lidar com o sofrimento. Então, primeira pergunta: por que nós sofremos? E por que uns sofrem mais que os outros? Nós percebemos ao nosso redor que o sofrimento não é igual para todas as pessoas. Algumas pessoas têm vida muito mais difícil que as outras. E como nós devemos lidar com o sofrimento? Todos nós somos espíritos em evolução. Nós não somos espíritos puros e nós vivemos em um mundo de expiações e provas. O nosso mundo tem por finalidade adiantar a evolução de todos aqueles que aqui se encontram. E o sofrimento é um meio que nós temos para poder evoluir. Porque através do sofrimento nós vamos estar forçados a desenvolver nossas qualidades e a nos livrarmos de todos os nossos defeitos, nossos vícios. Todo efeito tem uma causa. Então, nosso sofrimento também tem uma causa. E a causa dos nossos sofrimentos, ele sempre vai vir do nosso livre-arbítrio, da nossa conduta, das nossas atitudes. Seja de dois tipos, seja o sofrimento que tem a causa ainda nessa vida, e o sofrimento que tem a causa em outra encarnação, em outra vida. Ou seja, a preexistência da alma. Então, como eles são de dois tipos, o primeiro tipo são as causas atuais, e são aqueles mais fáceis de entender a causa. Muitos dos nossos sofrimentos nós conseguimos imediatamente identificar o motivo, a causa por estarmos passando por aquilo, porque essas causas vêm da nossa vida atual, sempre das nossas condutas, das nossas atitudes. Alguns exemplos: se eu cometo algum excesso, eu posso ter alguma doença no meu próprio corpo físico. Se eu cometo algum crime, eu posso ter o castigo ainda em vida, através de uma punição. Se eu esbanjo meu dinheiro, eu posso passar por alguma dificuldade financeira. Então, todos esses problemas, esses sofrimentos, essas dificuldades, são fáceis de entender porque estamos passando por elas. Mas o grande problema, e é algo que o Espiritismo nos explica muito bem, são aquelas dificuldades, aqueles sofrimentos que a gente não consegue encontrar uma causa aparente. Porém, a gente deve estar sempre atento àquela premissa de que todo sofrimento, todo efeito tem uma causa e, consequentemente, todo sofrimento tem uma causa. E se nós não conseguimos encontrar a causa para aquele sofrimento vem de uma vida passada, através do princípio que o Espiritismo nos traz, da preexistência da alma. Então, nosso espírito não foi criado no momento da gestação,
Nosso espírito vem de muitas outras encarnações que já cometemos vários tipos de erros e também de acertos, e consequentemente nós trazemos vícios e virtudes, qualidades e defeitos. E de todo o mal que nós fizemos, todos os nossos erros, nós nessa existência atual, estamos aqui na Terra para podermos evoluir, nos despojar dos nossos erros e adquirir novas virtudes. Ou seja, aqueles sofrimentos que a gente não consegue ver a causa, eles vêm de uma vida passada. Alguns exemplos possíveis: uma pessoa orgulhosa em uma determinada existência, ele pode estar encarnado agora em uma existência, de certa forma, humilhante, passando por pobreza, por dificuldades. E para que isso? Para que ela possa corrigir aquele grande defeito do orgulho que ela teve. Um avarento, outra vida, pode nascer pobre. E se alguém foi um mau filho em uma outra existência, nessa existência ele pode ter um mau filho, pode sofrer por causa do seu filho. Se ele perseguiu alguém em uma outra encarnação, nessa encarnação atual ele pode ser perseguido. E aqui nós nos deparamos com a responsabilidade do indivíduo, pois nós temos o nosso livre-arbítrio e todas as nossas condutas vão ter, todas as nossas atitudes vão ter alguma consequência no futuro. Nós sabemos que Deus tem o domínio sobre todas as coisas, Deus é o Criador, Ele tem domínio sobre tudo. Nós sabemos também que Deus é bom, Deus é justo. E voltando àquela premissa de que todo efeito tem uma causa, nós concluímos também que Deus tem um controle sobre aquela causa e aquele efeito. Ou seja, aquele efeito é justo. Então o nosso sofrimento, ele é justo. Nós passamos por aquilo porque fizemos por merecer em certo momento. Então o sofrimento é, sim, uma maneira que nós temos de evoluir. E muitos dizem que como Deus é bom, Ele não pune, Ele não castiga. Mas todos nós sabemos que uma mãe que ama seu filho, ela coloca seu filho de castigo. Deus, cuja bondade é infinita e é infinitamente superior a qualquer ser humano, o seu amor também é maior, muito maior. E se Ele permite que nós soframos, nós sofremos então porque aquilo é justo, nós precisamos de passar por aquilo. E aí que entra então esse trecho do Evangelho que nós lemos agora no início. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como que eles serão consolados? Através do remédio amargo que é o nosso sofrimento. Nós passamos então por um remédio amargo na nossa vida física, que é o sofrimento. E ele nos traz a cura do nosso espírito. Nosso sofrimento, de certa forma, ela é uma oportunidade de pagarmos pelos nossos erros do passado. Pois diante da dificuldade, nós vamos ter que evoluir, nós vamos ter que desenvolver nossas qualidades e nos despojar daqueles defeitos que nós tínhamos. Então é necessário resignar-se, aceitar aquele sofrimento. Mas de qual forma? Aceitar sem revolta, considerando que ele é justo e que se eu estou passando por aquilo, é única e exclusivamente por causa do meu livre-arbítrio, por causa das minhas atitudes que me trazem agora essa consequência. E preciso procurar entender quais são os nossos defeitos, pelos quais sofremos, para que a gente possa evoluir. Pois é por isso que nós estamos aqui, para evoluir. E quando a gente fala que deve se resignar, aceitar aquele sofrimento, muitas pessoas já imediatamente pensam, eu não posso, como eu vou abaixar a cabeça diante dos meus problemas? Então não é isso. É apenas entender que aquilo é justo e que eu não estou sendo injustiçado por Deus. Eu não devo me revoltar com Deus diante das dificuldades, diante dos sofrimentos pelos quais eu passo na vida. Até porque essa apatia, ela deixa de ser uma virtude e começa a ser um defeito, ela começa a ser uma preguiça,
Então nós não devemos abaixar a cabeça para as dificuldades, para os nossos sofrimentos, mas sim procurar superá-las. Dessa maneira estamos evoluindo. Mas é preciso entender que ele não é injusto, que aquilo vem de uma outra encarnação, ou mesmo dessa vida atual. E como nós sabemos que estamos aqui sofrendo por alguns erros do passado, muitos podem se perguntar, por que então eu não sei o que eu fiz de errado no passado para que eu possa agora estar corrigindo? Seria muito mais fácil. Porém, imaginem os inconvenientes que isso ia nos trazer, sabendo que eu matei uma determinada pessoa em uma encarnação, e agora estou convivendo com ela para me redimir daquilo. Imagine os conflitos sociais que isso ia nos trazer. E mesmo individualmente, porque eu poderia me orgulhar muito de quem eu fui no meu passado, ou então, dependendo do que eu fiz, sentir muita vergonha e aquilo me colocar para baixo para sempre, eu não conseguia evoluir. Então, por isso que nós esquecemos o nosso passado. Porém, nós conservamos as nossas tendências negativas, e isso é o indício do que nós devemos procurar evoluir. Todos nós temos tendências negativas, nós conhecemos geralmente os nossos defeitos, são aqueles maus pensamentos, atitudes que nós somos levados a ter geralmente. É em cima disso que nós devemos agir, é isso que nós devemos combater, são esses os defeitos que nós devemos procurar superar. Mas principalmente, nós devemos ter fé na vida futura, porque a nossa vida física ela é muito curta, tudo isso diante da eternidade da nossa vida espiritual. Nosso corpo físico, ele leva uma vida curta, mas o nosso espírito é eterno, ele é imortal. E consequentemente o nosso sofrimento também não será eterno. Nós estamos passando por uma dificuldade, aquela dificuldade não vai ser eterna, ela também vai ter o seu fim, à medida que eu conseguir evoluir e me livrar daquilo que causa aquele sofrimento. Muitas pessoas acreditam que a finalidade da vida é ser feliz, mas essa felicidade, muitas vezes as pessoas entendem, é estar em festas, ter uma vida confortável, mas essa não é a finalidade pela qual nós estamos encarnados. A vida é uma escola, nós todos estamos aqui encarnados para podermos evoluir. O sentido da vida não é estarmos aqui então para buscar ser feliz, não estamos aqui de férias. E geralmente também quando a gente fala isso, as pessoas se escandalizam, porque pensam, esse cara está falando que nós devemos ser pessoas carrancudas, não devemos ser felizes, mas pelo contrário, porque a alegria já é uma grande virtude. Devemos ser pessoas alegres, porém nós não podemos basear a nossa vida, todas as nossas escolhas, tendo como base a felicidade material, a felicidade do mundo. Nós devemos sim ir para a festa, devemos sim levar uma vida confortável e buscar uma vida melhor sempre, mas isso não é a finalidade de estarmos aqui. E isso principalmente não pode permitir, nós não podemos permitir que isso abata o nosso espírito, faça que o nosso espírito se acomode nessas coisas mundanas e nos impeça de evoluir. Então devemos focar principalmente nas coisas eternas, nas coisas imortais. Cuidar principalmente do nosso espírito e não nos concentrar aqui no mundo. Porque a felicidade não é deste mundo, uma felicidade plena não existe neste mundo. Mesmo aquelas pessoas que levam uma vida tranquila, uma vida feliz, de alegrias constantes, ela passa também por sofrimentos que às vezes nós não conseguimos ver. Muitas das vezes vemos alguém muito alegre, muito feliz, mas nós não sabemos pelo sofrimento que aquela pessoa passa na sua intimidade. Então não existe uma felicidade completa neste mundo. O sofrimento está na vida do ser humano, devido à natureza do nosso mundo, que é um mundo de expiações e provas. Estamos aqui para evoluir. Então existem diferentes mundos, diferentes tipos de mundos, desde os mundos primitivos,
onde encarnam os espíritos recém-criados. Existem os mundos de expiações e provas, do qual a Terra é um exemplo. Os mundos regeneradores, que é para onde a Terra caminha. E também os mundos felizes. E os mundos celestes, onde vivem os espíritos puros. E várias outras formas que os espíritos podem viver na erraticidade, sem estar encarnados. Então, o objetivo da Terra é ser uma grande escola para a gente poder evoluir, encarnado. E o sofrimento é um meio que Deus utiliza para que a gente possa, às vezes, acordar, lembrar dos nossos defeitos e poder evoluir. O Espírito de Santo Agostinho, isso aqui já nos traz o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos diz essas palavras bem interessantes. No estado de desencarnados, escolhestes vossas provas, porque vos acreditastes bastante fortes para suportá-las. Por que reclamar nesta hora? Nós, quando desencarnados, quando estamos prestes a encarnar, nós sabemos o que nós precisamos. E a vida física, a vida encarnada, ela é um dos melhores meios que nós temos para evoluir. Então nós escolhemos a natureza das nossas provas. Nós já escolhemos antes de encarnar os sofrimentos pelos quais iremos passar. Não todos, muitos são consequência mesmo dos nossos atos. Mas nós escolhemos a natureza dos principais sofrimentos pelos quais vamos passar. E Santo Agostinho nos lembra agora. Porque agora que eu estou encarnado, estou diante daquela dificuldade, eu me esqueci daquele sofrimento, daquela escolha que eu fiz. Então, mais uma vez, a gente confirma que o nosso sofrimento ele vem do nosso livre-arbítrio, porque eu escolhi passar por aquilo, eu sei que eu preciso passar por aquilo. Nesse momento a gente já começa a levantar algumas questões. Então, eu posso buscar aliviar o meu sofrimento? Eu não só posso, como devo, porque além de desenvolver a paciência, a resignação, eu também devo desenvolver a minha inteligência. E o sofrimento nada mais é do que uma dificuldade que aparece na minha vida para que eu possa superá-lo. Então eu devo sim buscar superar aquela dificuldade, aquele sofrimento. Há mérito em buscar o sofrimento próprio, ou seja, eu devo buscar o sofrimento próprio apenas em uma condição. Eu só devo buscar o sofrimento próprio se for para beneficiar algum dos meus irmãos, através da prática da caridade. Então, se eu vou sair da minha casa, sentir frio, passar fome, se isso for para ajudar o meu próximo, eu devo sim fazer isso. Mas se for apenas para me autoflagelar, para ficar sofrendo sem necessidade, eu já estou entrando no orgulho, porque eu quero parecer ser melhor do que realmente eu sou. Eu estou sendo orgulhoso a partir daquele momento. Eu estou querendo ser uma pessoa que eu não sou. Eu não preciso passar por aquilo. Eu devo deixar o meu irmão sofrer, mesmo sabendo que aquilo pode ser bom para ele? De forma alguma. Pois Jesus nos ensinou que devemos amar o nosso próximo através da prática da caridade. Então, todas as vezes que nós vemos um irmão sofrendo, passando por dificuldade, nós devemos ajudá-lo, ajudar a diminuir aquele sofrimento. E muitas das vezes o sofrimento extremo pode levar uma pessoa a pensar em se suicidar. Às vezes uma pessoa se vê diante de uma dificuldade terrível, que ela acha que não tem força para superar, porém naquele momento ela acredita que aquilo é o melhor para ela, que ela deve se suicidar, pois na cabeça dela ela vai acabar com o seu sofrimento, pois isso só faz sentido para uma pessoa materialista, só faz sentido para uma pessoa que não acredita
que o seu espírito tem uma vida após a morte do corpo. E nós sabemos, e o Espiritismo nos mostra muito bem, nos prova, que existe uma vida espiritual após a nossa morte física, e que aquilo que parece que vai acabar com o sofrimento não vai acabar nada, mas pelo contrário, ele pode aumentar o sofrimento, ele vai aumentar o sofrimento, porque aquele espírito vai sofrer ainda em espírito, logo após ele ter cometido aquele ato. Então, diante de qualquer sofrimento, nós devemos ter fé numa vida futura, lembrando que a nossa vida física acaba, nosso espírito é imortal, e a nossa vida é muito curta diante da eternidade do nosso espírito. E o sofrimento força a nossa evolução. É o que nós concluímos a partir de tudo isso. E também que todo sofrimento vem do nosso livre-arbítrio, ou seja, nós não somos coitadinhos, nada por que passamos é injusto. Nós devemos então entender aquilo como algo ao qual nós devemos aceitar, porém aceitar daquela forma que eu disse agora há pouco, não aceitar de uma maneira passiva, mas querendo superar aquela dificuldade. Dessa maneira nós vamos estar evoluindo, pois o sofrimento leva à nossa evolução e também à libertação desse próprio sofrimento quando nós evoluirmos. E para a gente concluir, eu posso trazer aquela frase de Jesus no Evangelho, em que ele diz: tenho-vos dito essas coisas para que tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo. Então nós podemos basear nas atitudes e nos ensinamentos de Jesus, nosso grande mestre, e saber que o sofrimento não é eterno, mas que é uma forma sim da gente estar sempre evoluindo. Então eu agradeço.